Uma morte cercada de mistérios abalou moradores do Parque São Lucas, em uma academia na zona leste de São Paulo. Sábado, fevereiro de 2026. Após uma aula de natação, várias pessoas começam a passar mal. A professora Juliana foi encontrada na parte externa da piscina. O resgate foi acionado às pressas, mas, apesar das tentativas de socorro, ela não resistiu. Juliana, 27 anos, morreu horas depois. Segundo os médicos, os produtos causaram asfixia, queimaduras nas vias aéreas e parada cardíaca na vítima. Juliana e seu marido, Vinícius, sentiram falta de ar, ardência nos olhos, quando entraram na piscina. Mas o que aconteceu naquele local? Qual produto foi jogado naquela piscina? Quem deve ser responsabilizado? Você confere agora em mais uma investigação criminal True Crime. Olá, seja bem-vindo a mais uma investigação criminal True Crime. Eu sou a Mariana Manetta e aqui nos estúdios nós temos o advogado criminalista Dr. André Giorgetto. Muito obrigada pela sua participação. É ótimo estar aqui. Vamos falar sobre um caso que foi, sim, midiático, apareceu em vários sites, programas. O caso de pessoas que passaram mal depois que foram a uma aula de natação numa academia no Parque São Lucas, zona leste de São Paulo. Doutor, quais são as suas impressões ali preliminares para a gente falar sobre esse caso? Olha, eu acho que esse caso ele tem muitas nuances, seja de quem é a responsabilidade pelo manejo ali da piscina, se ela era só de quem fazia a limpeza ali direta, ou se isso extrapola aos donos. Eu acho que esse é o primeiro ponto desse caso. E também, né, é sobre a questão envolvendo a preservação dessas provas, né? Eu acho que a academia ficou fechada um tempo, depois foi reaberta. Eu acho que a preservação das provas também é uma circunstância que me chama muita atenção nesse caso. Vamos voltar no sábado, 7 de fevereiro de 2026, quando, infelizmente, essas pessoas começam a passar mal e que, infelizmente, vitimou a Juliana, que foi uma das pessoas vítimas. Os relatos que nós temos das testemunhas, das pessoas que passaram por essa situação muito ruim, disseram que eles foram até a recepção, a recepcionista chamou o SAMU e a única coisa que foi feita naquele momento. Era a única coisa que eles poderiam fazer? Olha, eles tentaram prestar o socorro imediato, né? Então acho que sim, dentro das circunstâncias, né, de prestar o socorro, isso eu acho que era a possibilidade. Agora, se é a única, não. Acho que no momento de crise ali, a depender do mal-estar, podiam ter colocado a pessoa no carro e levado até o hospital mais próximo, né? Ainda seja sendo ele público ou particular. Eu acho que essa questão sobre se há uma omissão ali da academia, ela é muito interessante, mas acho que talvez para a gente eh, avançar mais a fundo, precisaria ter um pouco mais de informações a respeito de como se deu essa dinâmica, né? Quem acionou? Qual o colaborador? Foi Uhum. a pessoa que estava ali na frente, somente a recepção? Como foi o envolvimento da equipe? Será que a equipe estava preparada e treinada para lidar com alguém que passa mal? Porque eu acho que se você passou mal ali porque tinha uma contaminação química, é algo absolutamente fora do esperado, né? Mas vamos pensar uma academia que tenha uma atuação regular. Às vezes a pessoa passa mal porque ela se esforçou demais, ela não estava com condicionamento adequado. É possível? É bem possível. Então, será que a academia sequer estava preparada também para um problema menor? O que é certo é que para um problema maior, a princípio ela não parecia muito bem preparada para lidar. Outra questão, doutor. Nós conversamos com o Vinícius, com o esposo da Juliana. Mais para frente, nós vamos acompanhar também a entrevista dele. Mas uma das coisas que ele conversou conosco foi que no período em que ele esteve internado, ele saiu da internação,
Ele acompanhou também a internação da esposa, no momento que a esposa teve o óbito, veio a óbito. Isso é um dos donos da academia que está passando ali na tela para a gente, quando ele foi prestar depoimento. Enfim, o Vinícius disse que nenhum advogado da parte da academia e ninguém da academia procurou eles. Isso é comum ou não? Eu acho que é comum, no sentido de quando muitas empresas, que quando elas estão despreparadas para um momento de crise, pensam que colocar o advogado ou fazer algum tipo de aproximação pode ser visto como necessariamente um reconhecimento, ainda que implícito, da culpa, né? Então é comum porque há esse senso comum, né, de que se eu fizer qualquer coisa para tentar ajudar, implicitamente eu vou estar passando o recibo de que eu fiz algo errado. Sim. Então, muitas empresas, para evitar esse tipo de entendimento, entendem, né, que ela se eximir de fazer algum contato desse é uma forma dela não reconhecer de bate-pronto a culpa. Certo. Vamos falar então das possíveis responsabilidades que abre várias portas, várias, não é uma única coisa que tem em mente ali em vista, tem várias situações ali. A gente tem a conversa que o dono teve com o Severino, esse é o casal, esse é o Vinícius e a Juliana. O Vinícius conversou conosco, daqui a pouco a gente confere a entrevista com ele. Teve que lidar, além do luto da esposa, ele teve que lidar com essa situação de ter passado mal. Eles completariam esse ano 2 anos de casado. Eles estavam há 10 anos juntos e 2 anos de uma cerimônia linda, postaram nas redes sociais, enfim. Toda a vida é muito importante, mas, enfim, como está tratando desse caso, é realmente muito emocionante quando olha o passado deles. E ele chegou também a comentar sobre as conversas que eles tiveram com o pessoal da academia, na questão da responsabilidade. Era necessário saber qual era a substância que tinha na piscina. E, infelizmente, essa resposta não foi tão rápida quanto eles esperavam. Qual é a omissão nesse sentido? As pessoas, os médicos, por mais que tenham exames que comprovam isso, que tem no corpo, não é interessante a própria academia, que está vendo que tem um problema, oferecer o que está acontecendo para a pessoa que está passando por isso? Essa é uma pergunta muito interessante, porque tem uma premissa, e ela é absolutamente legítima no nosso ordenamento, né? Uma garantia de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, né? Então, o que a gente pode ver nessa situação é realmente o conflito entre, de um lado, a possibilidade de ajudar. Vamos imaginar que fosse uma picada de cobra. É importante entender qual a cobra que atacou a pessoa que foi vitimada para tentar entrar com o antídoto a tempo e mitigar os efeitos do veneno, né? Então, entendo desse lado que há essa urgência e pertinência e que identificar o que aconteceu ali poderia, né, não sei ao certo, mas hipoteticamente poderia ter ajudado, né, a identificar qual o nível de contaminação, né, e tentar uma profilaxia até eventualmente até mais eficiente. Isso sim, porém, do outro lado, né, há uma garantia da pessoa dela não fornecer prova contra si mesma. Sim. Então, esse é o conflito. De todo modo, né, se a gente for olhar de um ponto de vista talvez moral, né, eles ajudarem e falar, olha, aqui no meu almoxarifado havia tais e tais e tais tipos de químico, Sim. poderia também ser uma forma, se resultasse, evitasse o óbito, né, poderia ser, inclusive, uma forma de atenuação da pena, né? Há um tipo pode ser, né, um tipo de arrependimento, que é quando eu começo a praticar o crime, interrompo, mudo de ideia e evito dano 100%, Sim. né, e esse é o arrependimento eficaz, mas há esse tipo também posterior. Acho que é possível
encarar dessa forma. Se tivesse dado as informações, ter aí, ainda que no futuro, numa confirmação da condenação, na hora do cálculo da pena, seria muito possível que a defesa da pessoa que está sendo ali apenada naquele momento, da defesa trazer isso como uma causa de atenuação dessa penalidade, no caso da condenação. Entendo. E vamos também falar sobre como ficou essa academia depois que tudo aconteceu, né? A academia ficou fechada. Mesmo eles falando que eles não forneceriam o produto, que eles não estariam aí falando a respeito do que tinha acontecido, tem um fator importante que eu gostaria que o senhor esclarecesse. A cena do que aconteceu ficou fechada. Então, eles poderiam não ter oferecido o produto em si, mas a água da piscina tinha alguma coisa, não tinha, doutor? Tinha. O que eu acho que é interessante desse caso é que, com o fechamento da academia, a cena do crime, de alguma forma, ela fica intacta, né? À medida que as pessoas deixam de nadar e tudo mais, a princípio, o material químico permanece ali, né? Não dá para ter certeza se foi extraviado ou não, mas até do ponto de vista frio da investigação, fechar a academia poderia ser interessante para preservar os elementos, e há que se pensar também, né, se eles tivessem esvaziado. Vamos imaginar a hipótese deles terem sumido com Sim, os os produtos. produtos químicos. Ainda assim, seria possível periciar a água da piscina, porque aí seria muito difícil esvaziar a piscina. E o que a gente sabe também, né, é que as reações químicas elas são muito dinâmicas, né? Então, a depender do que se encontrar na água da piscina, há uma reação que também converte em gás e o gás é tóxico, né? Sim, Então, sim. a depender da composição química ali da piscina, é possível tentar depreender quais os reagentes que foram ali, né, colocados a considerar as reações, a transformação de determinados elementos em gases, e se transforma em gás, ele saiu da água, né? Mas uma perícia também poderia identificar, né, o que constava ali naquela água. Vamos falar das responsabilidades, então, vamos dar nomes às pessoas. Responsabilidades dos sócios da academia. Em muitas conversas que a gente vê, e foi postado, nas redes sociais a gente consegue verificar isso, as conversas que o manobrista, que exercia a função de limpador de piscina, tratador da água da piscina, que não era, ele não tinha curso voltado para isso, vamos dizer assim, Uhum. mas ele exercia essa profissão, ele conversava com um dos donos, são 3 donos. Como funciona a responsabilidade quando você é um dos sócios de uma empresa, sabe do que está acontecendo, mas não toma um partido, não faz nada? Olha, eu acho que para esse sócio, a discussão ela fica muito interessante à medida em que vamos passar para o sócio que sabia e Uhum, que fazia, né? Ele, sem dúvida, tem, né? Ele preenche os requisitos ali para ser de alguma forma responsabilizado, né? Porém, o outro sócio, né? Obviamente vai depender do caso concreto, né? À medida que a gente tiver acesso aos elementos e poder destrinchar. Mas falando do que a gente já sabe do caso, esse sócio que sabe de um determinado tipo de tratamento que está sendo feito. Eu acho que a primeira questão ele sabe que o tratamento era irregular? O primeiro ponto. Sabendo que era irregular ou não, você já abre ali um debate para verificar se ele é responsável ou não. Então, o nível de ciência é importante. E outra coisa, o fato dele saber que alguma coisa está acontecendo. Eu entender, ter conhecimento de um dado da realidade. Isso me torna
penalmente responsável? De forma automática, acho que não, né? Precisa entender qual era a relação da divisão da gestão ali, da piscina em relação àquelas pessoas, se era algo compartilhado por todos os sócios ou era só um, né? Então, à medida que aquele é o responsável, então, aquele responsável, o que ele fizer, automaticamente vai implicar todos os outros? Essa é a questão. Eu entendo que, de um ponto de vista frio e técnico, Sim. eu tendo, numa primeira leitura, sem ver o caso a fundo, né, sem ver ali os elementos, pelo nível de conhecimento que a gente tem até o momento, eu acho que não. Eu acho que os outros dois sócios não podem pegar carona no que o outro sócio fazia, né? Isso implica uma adesão. Então, se eu estou junto associado a uma outra pessoa, essa outra pessoa comete, né, um crime, ainda que no exercício da atividade, isso me vincula de uma forma automática? Eu acho que não. Obviamente que isso vai precisar que as provas elas mostrem como era a relação não só do sócio com o subordinado, mas entre esses sócios. E o nível de ciência deles. Então, se um chega e fala, olá, sócio, estamos com um problema na piscina. E o outro vira e fala, não tem problema, segue fazendo. Né? Aí eu acho que isso traz esse sócio para o centro da roda. Mas se nem a ele foi dada essa informação do que estava acontecendo, o ponto é, a posição de sócio não vai trazer uma responsabilização criminal automática, né? Vai trazer em outros efeitos, no direito civil, no consumidor, mas no criminal a responsabilidade ela é pessoal. Vamos falar então do que aconteceu, a conversa entre o Severino e o Celso, que são as duas pessoas que estão ali no centro do que está acontecendo. O Severino foi a pessoa que preparou todo o produto químico para ser colocado na piscina e o Celso foi a pessoa que conversou com ele no WhatsApp e que mais para frente a gente descobre que acaba apagando essas mensagens até para não ter uma conversa comprometedora sendo descoberta pela polícia. Qual é o grau de responsabilidade que cada um tem nessa situação? Olha, essa figura é uma clássica no direito criminal, que é a relação mandante e mandatário. Né? Eu mando e o outro obedece. Mas quem obedece pratica os elementos do crime. Né? A definição de autoria e participação ela vai estar no artigo 29 do Código Penal. Então, o momento em que o sujeito praticou o ato, se ele age por ordem ou não, ele praticou. Então, o Severino, embora ele não tenha sido indiciado, a princípio ele não pode dormir com a cabeça tranquila no travesseiro. A ideia de que eu estava cumprindo ordens Sim. não é uma escusa. Né? Vamos pensar o caso célebre do Tribunal de Nuremberg, que julgou os nazistas. Havia um nazista que era quem encaminhava os judeus para a câmara de gás. Né? A defesa dele no tribunal foi: eu apenas cumpria ordens, eu sou um cidadão normal, só cumpria as ordens. E ele ainda assim foi condenado, porque a ordem que, obviamente, que estava dada para ele era mate, né? Encaminhe as pessoas para a morte. Né? Ali havia uma coisa absolutamente visível, né? E ali ele foi responsabilizado de alguma forma. Mas o caso, né, em que vamos trazer aqui para o caso do Severino, em que, do ponto de vista dele, né, considerando a formação dele, as condições existenciais dele, será que ele sabia os produtos que ele estava manejando? Porque você manejar uma química nesse sentido não é tão evidente um crime que você pratica para o Severino também, quanto você encaminhar pessoas, né, para a morte. Né? Não é tão evidente. Aqui é muito mais sutil. Então, talvez, a depender do que essas conversas mostrarem, do nível de
conhecimento que o Severino e que o Celso, né, poderiam ter do manejo ali daquela química, é exatamente essas mensagens vão poder dizer qual é o nível de conhecimento também de que o Severino tinha ali daquela situação. Certo. Bom, isso aconteceu no sábado. No sábado, tudo aconteceu muito rápido, né? Eles começam a passar mal, dificuldade na respiração, que todos estamos falando, saem da piscina. A Juliana, a gente vê algumas fotos dela ali na frente da recepção da academia, sentada, sem conseguir levantar. Cada um vai para um hospital público. A Juliana, pelo que o Vinícius falou, tinha convênio, então foi para um convênio e tal. Só que as conversas ainda continuam entre o Celso e o Severino. Por quê? A gente tem aqui informações que por volta das 10h30 do domingo, o Celso chegou a mandar uma mensagem para o Severino dizendo para ele sair da casa onde o Severino estava, porque a polícia estava começando a bater na casa das pessoas que eram ou donos, ou envolvidos, ou funcionários daquela academia. Uhum. O que significa isso, doutor? Olha, bom, primeiro, né, para os agentes de Estado eles chegarem na casa ou ter uma abordagem bem incisiva, como essa, né, numa situação em que, a princípio, não há flagrante, né, é um tipo de abordagem que pode ser questionada, né, qual o crime que está ocorrendo no momento que justifique aquela intervenção. Então, Uhum. eu não tenho essa informação, né? Se ao fazer isso, a polícia já estava agindo com algum mandado, ou se a polícia estava atuando de ofício, indo lá automaticamente pegando as pessoas. Acho que esse é um dado importante. E à medida em que o Celso vira e fala, olha, melhor você corra que a polícia tá aí, é um tipo também de reação muito natural, que do ponto de vista da advocacia criminal, ela é um pouco ordinária, né? A pessoa ela não é obrigada, no momento nenhum, esperar a polícia, ou agente, ou qualquer outra pessoa chegar no encalço dela. Né? Não estou falando que a pessoa tem o direito de estar foragida, mas ela não é obrigada a se entregar. Eu acho que o que pode me chamar muita atenção aí o que mais tinha quando o Celso vira e fala, sai que a polícia está chegando, né? Não me entregue, talvez seja isso, é bom você sair, né? Porque você vai me ferrar, né? Acho que uma fala como essa diz muito mais sobre a pessoa do Celso do que sobre a pessoa do Severino. Bom, a polícia não encontra os sócios, isso acontece no dia 7, no sábado, né? No domingo e na segunda-feira, a polícia precisa arrombar a porta da academia para poder entrar. Aí entra na questão de, mesmo que os donos da academia não tivessem tanto interesse assim em conversar, explicar o que estava acontecendo, porque eles se abstêm, eles fogem. Sim. Né, fecham a academia e fogem. A polícia vai lá e arromba. Aí essa situação, ela pode pesar de uma forma negativa para os donos da academia, sim ou não, e por quê? Depende, né? Eu acho que tem um ponto interessante que é, à medida que eles fecham a academia, eu tenho para mim que a cena do crime está preservada. Acho que esse é um ponto. Era bem possível, então, fechar a academia e falar, olha, não vamos mexer, não temos mais a posse aqui do imóvel, a gente vai deixar ela ali para a polícia fazer a apuração. Então, isso é metade, né? Então, à medida que eles fecham a academia, o lado bom é que a cena do crime resta preservada. Seria muito pior se a academia estivesse aberta, com mais frequência de pessoas e tudo mais. E esse é um ponto. E o outro é o fato das pessoas saírem, né? Mas como, né, eu mencionei, ninguém é obrigado, né, a colaborar. A pessoa pode sair, buscar um advogado e voltar, né, depois, né? Falar, olha, constituir aqui um interlocutor para falar na delegacia em meu nome e estou à disposição.
Então, eu acho que é muito rápido a gente fazer uma conclusão de que as pessoas estavam foragidas, né? De domingo na segunda e até terça, obviamente, se passar um mês, uma semana, mas me Entendo. parece que esse intervalo de tempo é pouco para dizer que a pessoa talvez não fosse colaborar com a polícia e considerando que, né, isso eu acho importante, a cena do crime estava teoricamente preservada, né? Mesmo tendo em vista, eu vou insistir nisso, porque eu quero só uma resposta, por Uhum, favor, do senhor que já é um profissional. Mesmo sabendo, tendo em vista que várias pessoas começaram a passar mal naquela piscina, isso não era um motivo maior para eles mostrarem de uma forma moral que eles estavam ali tentando auxiliar ou uhum. não? Então, do ponto de vista legal, Tá. né, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, né? Eu não preciso abrir e mostrar a academia se eu sou o dono, né, se não tiver uma ordem ou algo nesse sentido. Acho que do ponto de vista moral, concordo com a sua leitura, mas do ponto de vista estritamente legal, ele não é reprovável 100% que ele, né, que ele não colabore nesse sentido, mas, né, não era, o curioso é que não era a primeira vez, né, outras pessoas, já havia relatos, né, de que outras pessoas estavam, que havia algo errado ali, no tratamento da água, né, então eu acho que há, de alguma forma, e eu acho que voltando à pergunta que a senhora fez antes, né, a respeito da responsabilidade do dono, peraí, não é um problema que surgiu de um dia para o outro, né? Havia já uns sintomas, né, de que algo estava errado. Isso chegou a conhecimento do sócio? De quais sócios? E qual foi a conduta deles, né? Me parece, agora voltando para aquela primeira pergunta sobre a responsabilidade do sócio, não há uma responsabilização automática pelo fato do sujeito ser sócio da empresa. Uhum. Porém, se já tinham outros problemas ali e não era uma novidade, e se eh, essa constância desses problemas ela, ela chegou a conhecimento dos três, aí sim, se eles já sabiam, os três estavam previamente informados, optaram por não solucionar a questão de não contratar uma empresa, né, enfim, ou outro profissional que fizesse o tratamento da água, não interromper a natação, aí sim, aí eu acho que daria para eles virem a ser responsabilizados pelo ocorrido. Vamos para o mapa para a gente atualizar e situar onde fica a academia. A gente está falando esse Brasil grande que a gente tem, São Paulo, nossa metrópole aqui, capital, mas a academia onde isso aconteceu fica no Parque São Lucas, zona leste de São Paulo, academia C4. Infelizmente é o local onde isso aconteceu, zona leste. Bom, vamos falar então do depoimento do Severino agora, doutor? Olha, Uhum. ele prestou depoimento na 42ª DP no Parque São Lucas e disse que trabalhava no local há 3 anos e que há 3 anos ele era registrado como manobrista, né? A função principal dele era manobrista, mas que ele exercia outras funções. Claro que eu vou perguntar se isso caracteriza acúmulo de funções, porque a gente tem um funcionário que é registrado por um certo trabalho, aí por receio de perder o emprego acaba tomando, abraçando outras funções. Qual a leitura que o senhor faz disso, por favor? Certamente ele estava acumulando função, né? Primeiro ele trabalhando como manobrista e depois, eventualmente, se ele fizesse a faxina ou cuidar da piscina, são atribuições que em nada estão relacionadas à função pela qual ele foi contratado. Isso também passa uma visão muito desfavorável dos sócios, né, a respeito da qualidade da gestão feita ali, né? Peraí, se eu tenho um funcionário, né, que ele está fazendo, né, está contratado para uma função, exerce uma outra, isso mostra também, do ponto de vista do empresário, um certo amadorismo, né? Eu tenho um certo desleixo ali com
o que está acontecendo aqui dentro da minha atividade. Então, acho que nesse caso o Severino atuava assim, né, em desvio de função, e esse desvio mostra o amadorismo da gestão ali, do sócio em relação à academia. Bem posto, bem colocado, é verdade. Para mim, pelo menos, faz muito sentido. Os 3 sócios, eles prestam depoimento no dia 11 de fevereiro, né. Um deles, o Celso, acaba confessando que apagou as mensagens que ele teve na conversa junto com o Severino, porque, segundo ele, em depoimento, ele alegou instabilidade emocional. Qual é o peso que isso tem dentro para quem está Olha, investigando o processo? uma coisa é você não oferecer prova contra si mesmo. Sim, eu não sou obrigado, por exemplo, a entregar o meu celular para a polícia, a menos que tenha uma ordem judicial determinando a fazê-lo. Sim, Mas outra coisa é destruir prova, né? Isso é um problema muito sério. E há casos em que as pessoas têm a prisão delas decretada, e a gente está falando nesse caso da chamada prisão preventiva ou prisão cautelar, por destruição de prova. Então, olhando assim, é possível que tenha ocorrido uma destruição de prova, e isso poderia dar ensejo à prisão dessas pessoas para evitar ali, né, para preservar a investigação. Contudo, lembrando, a academia ficou fechada e tudo mais, então não dá para dizer afirmar que, né, categoricamente que os sócios estavam tentando destruir provas. Mas eu acho que sim, houve uma destruição de prova e certamente ele estava com uma instabilidade psicológica. Agora, se a instabilidade justifica, né, torna legítima a destruição de prova, me parece que por si só isso não explica, mas obviamente é um caso em que a gente não consegue analisar isoladamente os elementos, né? A gente sempre precisa colocar eles em conjunto, né? E aí nesse caso, em conjunto eu vejo, de um lado, apagar as provas, sim. porém de outro eu vejo uma cena do crime preservada, né? Vamos falar sobre a situação da academia, que a academia ela não estava com o alvará em funcionamento, tinha um histórico irregular. O que isso vai acarretar de prejuízo, de forma negativa para os sócios também, mas o que isso vai significar dentro desse processo? Olha, bom, primeiro, né, eu acho que tem um ponto importante que é a falta de fiscalização, né? Se a academia estava irregular, por que ela estava em funcionamento, né? Por que a prefeitura ou o órgão fiscalizatório ali não interditou essa academia? Alguém precisou morrer para isso, né? Os atletas que estavam ali, que passaram mal, né? Será que não poderiam também ter levado isso a conhecimento? Então, eu acho que tem esse ponto importante. Agora, indo para a parte, né, da responsabilidade criminal ali, isso mostra, né, a não eventualidade da situação. Havia um contexto, um histórico, né, do qual a academia ela não mostra que ela não tentava corrigir aquilo, né? Então pode mostrar uma negligência, que é algo muito parecido com a pessoa, não vou falar não é só negligência, mas quando a pessoa ela assume o risco do resultado. Por exemplo, eu vou, me embriago e assumo o volante de um veículo e atropelo Uhum, alguém. uhum. Eu vou dizer, olha, eu não quis atropelar, por que eu vou a júri por essa situação? Se o júri é para quem quis matar alguém, eu não quis, foi um acidente. Mas a pessoa que se embriaga nessa hipótese, ela assume o risco de causar mal. E aí, então essa assunção do risco equivale à intenção de fazer. E me parece que esse histórico de irregularidades da academia vai nesse lugar da assunção do risco. Então, peraí, tinham pessoas passando mal, tinha né, não tinha o alvará. Então você assumiu, ao manter as suas atividades,
né? E ao fazer um manejo absolutamente inapropriado do material para limpar a piscina, você assumiu o risco do resultado. E se o resultado foi morte, no fundo você assumiu o risco da morte da Juliana. Bom, entre as situações que a polícia encontrou quando precisou, ah, à força entrar nessa academia, eles encontraram instalações elétricas da piscina ligada à cozinha, produtos de limpeza que estavam armazenados em locais inapropriados e piscina instalada em local abafado, sem ventilação, o que que pressupõe que uma situação como aquelas que eles passaram agravou, porque Sim. era uma piscina que não tinha ventilação. Então, se a situação já estava ruim ali, com aqueles gases, eles estavam se intoxicando, se tivesse uma ventilação, talvez, muito supostamente, na minha ignorância, posso dizer que isso não poderia ser tão grave como foi aqui. Agora, eu gostaria de chamar a entrevista com o Vinícius, que é o marido da Juliana, e ele conversou com a gente sobre o que aconteceu naquele dia, como eles estavam se sentindo. Ele falou que ele malhou o dia inteiro, os dois da academia, e no final foram para a piscina, e que foi questão de 15 minutos, nem isso, ele falou, as coisas foram muito rápidas quando tudo aconteceu. Vamos conferir. É, aquele dia a gente foi treinar, né? A gente chegou lá na academia de manhã era, não, acho que era uma e pouco da tarde que era a aula. E aí a gente começou a fazer a aula. A gente tinha costume de fazer muitas aulas na semana. Aquela semana mesmo eu tinha ido praticamente todos os dias, só sexta-feira que eu não tinha ido lá na academia. E aí sábado a gente foi nadar. A gente ficou uns 15 minutos nadando, sem sentir nada. E aí a gente começou a passar mal. E aí como que aconteceu essa questão de eu passar mal? Eu fui o primeiro que comecei a passar mal, porque eu fui o primeiro, acho que depois que a gente vê na câmera a gente entende o que aconteceu, mas lá na hora a gente não entendia nada, né? É, e aí depois que foi preparado aquela mistura e foi deixado lá na frente da nossa raia, eu fui o primeiro a chegar no fundo. E aí a hora que eu cheguei no fundo, parecia que eu tinha engolido 1 litro de cândida. Eu sentia minha garganta arder. E aí a primeira reação foi sair da piscina e pedir socorro pro professor. E ele estava na outra ponta. Aí quando eu tô chegando até o professor, eu olho para trás e eu vejo que a Ju estava da mesma forma que eu. E aí eu já volto correndo para tentar ajudar ela. Ela tá tentando subir na piscina para sair, eu ajudo ela a sair da piscina. Enquanto isso, eu olho para o lado, o menino da raia do meio, se não me engano, o nome dele é Gabriel, ele também está da mesma forma, mas ele já está saindo da piscina. E aí eu começo a avisar as pessoas que estão indo para o fundo para não virem para o fundo. E aí tem um pessoal que volta e volta para a borda para sair. E aí a gente evacua a piscina. Só que início de evacuar a piscina, quando a gente já sai e fica lá onde é mais arejado, a Ju ela já está muito sem ar. E ela está passando muito mal. O pessoal da academia liga para o SAMU. Só que aí a gente vê que o SAMU ele ia levar a gente para a rede pública e a gente não sabe quanto tempo que ia demorar. E aí a gente toma a decisão de ir para o particular. Eu fui dirigindo até o hospital. E aí quando a gente está lá, que ela está passando mal, eu preciso voltar ainda para a área da piscina para pegar a chave, para abrir o armário, pegar o celular e conseguir chegar até o hospital, né? E aí a gente vai para o hospital. Tinha 2 policiais lá, a gente pergunta se eles poderiam escoltar a gente. Tinham 2 policiais que estavam passando na frente da academia, né? E a gente pergunta se eles poderiam escoltar a gente, só que eles só podem escoltar dentro da área deles. Então, o, o hospital mais próximo seria o Vila Alpina. E, e aí a gente tem essa escolha, né? Se a gente espera o SAMU chegar, a gente é pronto atendido lá. Mas a gente não sabe como vai ser e quanto tempo vai demorar para o SAMU chegar. Se a gente vai com eles, provavelmente a gente vai ter que ficar aguardando e não vai ser pronto atendimento. Então a gente vai para o particular mesmo, pro do convênio dela. E a hora que a gente chega no hospital, ela é atendida mesmo antes de ser feita a ficha. Eles socorrem ela e aí eu tenho que voltar para me trocar, porque a gente saiu com as roupas de banho mesmo. E aí ela chega e já é atendida, como eu estava de sunga, eu volto pro carro,
e aí eu me troco, estaciono o carro no lugar que podia, porque eu parei lá na frente, e aí eu já vou verificar que eles já abriram a ficha dela, e eu fico aguardando para ser chamado porque ela está sendo atendida, né? E aí nesse aguardar que as pessoas do meu lado percebem que eu estou passando mal, que eu já estou com os lábios brancos, com o dedo roxo, e aí nesse momento eu começo a passar mal, mas eu tô mais preocupado com ela do que comigo nesse momento, né? E aí, a hora que me chamam como acompanhante dela, a médica percebe que eu estava na mesma situação e já me deixa no oxigênio. E aí, enquanto isso, eu já tinha chamado meus pais, e aí ela pede para que eu avise os pais dela para virem com acompanhante também, porque eu não vou poder ser acompanhante porque nesse momento, eu viro paciente também. Daí para frente, tem um momento que a médica me avisa que o caso da Ju é grave e um pouco depois ela avisa que a Ju vai precisar ser entubada. E aí eu fico muito preocupado, porque eu já perdi um amigo muito jovem, assim, mas nesse momento a gente tem que confiar nos médicos, colocar na mão de Deus, eles foram muito atenciosos. A médica ela falou que não ia sair do lado e realmente eu fiquei próximo ali, eu não podia estar ali do lado, mas eu fiquei próximo e eu via que ela estava a todo momento lá. Outra questão também é que era vendido para gente a natação, que era tratamento a ozônio. E, geralmente tratamento a ozônio não vai cloro, né? E isso era vendido para todo mundo que fazia, então além de tudo eles mentiam. Quando eu fiquei sabendo do falecimento dela, eu estava muito mal e eu chorava e eu sentia a dor física do pulmão mesmo, né? Além de toda a dor emocional. E assim, foi difícil não poder participar do velório, foi difícil não estar para fazer as coisas, para vivenciar esse luto, para estar do lado dela na hora que ela estava indo, sabe? É muito complicado, muito. E parece que o luto, esse processo de entender, de cair a ficha, ele vem aos poucos, da forma que ocorreu. Porque, querendo ou não, um dia depois do falecimento dela, também eu sou entubado, e aí acaba que vem os lapsos de memória, né? Porque era muita medicação forte, e aí tinha coisa que eu ia lembrando meio que aos poucos também. Por mais que as pessoas tenham saído com vida, né? Eu acho que a questão maior aí talvez foi minha e da família, da Ju e de todos que a conhecem, porque é um baque muito grande isso, mas que procurem ajuda psicológica e que ajudem depois, que nos ajudem na questão de colocar alguma lei em vigor, alguma norma ou algo que a gente se sinta seguro entrando em qualquer piscina, seja de academia, de condomínio, de algum lugar para onde você está saindo de férias, porque piscina tem em todo lugar. E o tratamento mais comum é o cloro, sim. Então, se tem todo esse perigo e a gente não sabia até hoje a gente sabe. Então, tem que ser mudado. Se existem leis para isso, que elas passem a ser cumpridas, e se não existe, que a gente crie uma. Eu acho que isso é o mais importante de tudo, para que não ocorra com mais ninguém. Eu acho que, bom, é muito tocante, né, o depoimento, a gente vê o viúvo, né, absolutamente enlutado, né, é uma vida que foi interrompida, e eu achei muito tocante, assim, mas eu acho que, até do ponto de vista da investigação, ele teria muito pouco a esclarecer, né, ele é a vítima também, e a direta e indireta disso, né? Ele foi contaminado e perdeu alguém, né? Por conta dessa contaminação. Então, acho que o depoimento ele é muito tocante no sentido de trazer a gente de volta, né, para o chão, para ver que ali teve uma perda real, uma perda irreparável, e que tem uma vida que foi interrompida, né? Foram projetos de sonho que simplesmente agora foram
ceifados e por um amadorismo, né, que é o que mostra ali a conversa, né, a limpeza, parece que ela é organizada por meio de um aplicativo de mensagem entre o dono e o dono e o funcionário. Imagina ali a pergunta dele: olha o que eu comprei, chefe, aqui ó, tem esse produto, e agora, o que eu faço? Né? Então, realmente, é muito tocante, mas eu acho que ele, né, o viúvo, teria pouco a trazer para a investigação. Vamos falar das indenizações, doutor, porque não tenho muito conhecimento, eu gostaria que o senhor me esclarecesse essas pessoas que foram prejudicadas, a gente tem mais de 7 pessoas que foram internadas, contando com a Juliana e com o Vinícius. Como funciona esse processo? Como vai ser daqui para Olha, frente? vamos pensar essa indenização do ponto de vista material, né? Há Uhum. uma perda humana que ela é imensurável, né? Mas vamos pensar do ponto de vista de quem ficou internado, né? Se ficar para nós aqui no debate, está claro o nexo de causalidade, né, entre o dano, que é a internação por intoxicação, e o fato original, que é uma água da piscina não tratada, né, tratada inadequadamente, que gera a intoxicação. Então, essas pessoas, sim, elas podem ter contra a academia, contra os sócios, e aí, indistintamente, todos os sócios, no campo penal, no campo criminal, entram as nuances do nível de conhecimento de cada sócio a respeito da situação, como, sabendo ou não sabendo, mas o que veio a saber, como se portou a partir daquela informação. Uhum. Isso tudo é um debate que vai ser destrinchado no campo criminal. Mas no campo da indenização, no campo civil, está muito claro ali esse nível de primor para apurar a responsabilização pela indenização, né? O dever de indenizar não ecoa dessa forma. Então ali está muito claro, né? O mal, a internação, o fato que causou essa internação. Então isso sim já gera um dano moral, mas também se desse dano, se houve alguma incapacidade para o trabalho, se temporária, né, entre o dia 1 e o dia final, né, e aquela pessoa deixou de trabalhar porque ficou internada, né, em razão do ocorrido, ou porque teve uma incapacidade um pouco depois da internação, ela tem contra a academia o que é chamado no direito civil de lucros cessantes. Aquilo que eu deixei de ganhar, então tem uma média no último ano, né, de ganho, distribuo essa média por 365, eu vou chegar a um número de quanto eu ganhei por dia, vezes o tempo que eu ficar afastado em decorrência do tratamento, né, que eu tive. Isso já é uma base para a indenização. Então, a gente está falando da indenização por dano moral, desta indenização material. Né? E se gera então, elas são cumulativas, isso é importante, não é uma ou outra. Dano moral e esse tempo que eu fiquei inabilitado. E se gerar um dano muito maior, muito permanente, né, uma invalidez de algum grau, Sim. também a empresa e os sócios respondem por isso. Então, para você ver o nível de risco que foi assumido, né? A gente está falando do pior deles, foi a morte da Juliana, mas até chegar lá, olha o risco que esses empresários assumiram, né? E não adotaram, a princípio, não tomaram as medidas para mitigar esse risco, para corrigir, se não corrigir, e me parece ser algo corrigível, né? Troca a água da piscina, né? Não precisa refazer o prédio, né? Troca a água da piscina. Então era algo corrigível. Bom, o que nós sabemos também
que o Vinícius trouxe para a gente é que, além de não ter o alvará, a academia prometia que fazia um tratamento através de ozônio na água. E ele chegou a comentar na entrevista, né, que a gente percebeu, esse tratamento de cloro era alguma coisa fora do normal, porque é prometido que o tratamento era à base de ozônio, que é uma coisa menos invasiva, menos agressiva para o corpo da pessoa. Ele falou assim, então quando eu comecei a passar mal, eu nem imaginava que era por conta de cloro. A gente sentia a cândida, eu sentia rasgar a minha garganta, mas eu lembrava que eu tinha feito um contrato dentro de uma academia que fazia a limpeza de uma água de piscina através do ozônio. Então ele falou assim, é muito rápido, eu passei mal, eu já, né, fui atender a minha esposa ali, então tudo isso entra nas irregularidades. Coloca uma cortina de fumaça que impede a própria pessoa vítima de lembrar o ocorrido, né? Olha, talvez eu tenha uma contaminação por cloro. Isso acaba sendo, na pressa, descartado, porque presume a boa-fé da academia naquilo que ela está declarando, que ela faz tratamento por ozônio. Exatamente. Bom, a gente, para finalizar, eu gostaria de saber sobre a penalidade, porque o processo ainda vai ter um bom caminho de investigação, nós temos laudos daqui para frente, não é, doutor? Só aconteceu dia 7 de fevereiro, nós estamos aí há poucos dias, daqui para frente qual é o caminho e se eles pegarem ali, qual seria a condenação deles? Olha, bom, primeiro, né, eu não acho que o Severino está absolutamente livre disso, ele não foi indiciado, né, mas a depender do que vier da recuperação, da troca das mensagens, né, e se ficar muito claro ali uma relação de mandante e mandatário, ele não está absolutamente livre. O fato dele dizer que ele cumpria ordens não é um excludente de ilicitude automático. Então, acho que o primeiro ponto não dá para cravar que o Severino tá livre. É claro que nessa relação entre o funcionário e o sócio, ele é a parte fraca dessa corda, mas isso não significa que ele vai ser automaticamente eximido. Então, o fato dele não ter sido indiciado não significa, desde logo, que ele não possa ser responsabilizado, né? Então, esse é um ponto. O fato de uma pessoa ser indiciada, eu sei que é um termo que carrega, né, um sentido, uma semântica, né, bem densa, não significa que há ali algo, uma acusação propriamente. Então, o que diz é que há indícios suficientes que apontam para a autoria daquele sujeito de algum crime. Então, o inquérito, o que ele vai tentar apurar ao longo disso são os elementos de materialidade. Materialidade é a existência do crime, e de autoria. Quem é que fez aquilo, né? A princípio, pelo que a gente já conhece, isso já está mais ou menos delineado. Os sócios, o Severino, Sim. né? Qual é a parte, mas já temos essas pessoas identificadas, né? E o crime, ocorreu uma morte, ponto. Agora a investigação vai trazer as circunstâncias disso, né? Onde, o que consegue apurar né, da participação de cada um. Lembrando que a investigação não vai tentar apurar fatos. Quem vai dizer se é responsável é somente o Poder Judiciário. Vai falar, fulano é responsável pela morte da Juliana. Fulano não é responsável pela morte da Juliana. Essa atribuição de responsabilidades, esse juízo é feito pelo Poder Judiciário. O que a polícia vai fazer é apurar os fatos. Olha, a conversa entre o Severino e o Celso foi assim, a relação entre os sócios era assim, os sócios tinham elementos suficientes para saber que sabiam, né, o que estava acontecendo. Que estava acontecendo, que era um problema crônico ou não. Se eles vieram a saber se era crônico ou não, qual foi a conduta. Então, esse tipo de circunstância tem interesse para o
né, o interesse penal, mas é o que a investigação vai tentar levantar nesse momento. Uma vez terminada a investigação, o delegado que conduz a investigação, ele elabora um documento chamado relatório final, que é simplesmente, né, realmente um relatório pegando tudo o que foi achado. A investigação começou no dia tal, ouviu fulano, ouviu Beltrano, disse isso, foram esses os achados, etc, etc. Isso vai para o Ministério Público. Aí o Ministério Público, analisando o relatório final e todo o conteúdo que precede, ou seja, o inquérito como um todo, decide se há elementos suficientes para denunciar aquelas pessoas e por quais crimes, ou se não há. Se não houver elementos suficientes, ele pode determinar o arquivamento do inquérito e caso encerrado, ou o retorno para alguma diligência que faltou, do tipo, o promotor analisando uma situação fala, olha, investigação, veja tal diligência aqui, está faltando, veja, realize. Aí a investigação faz e volta. Mas a decisão do promotor final é sempre se processa penalmente a pessoa ou não. E aí, feita essa denúncia, ao que parece, vai ser por homicídio doloso, né? O que vai ficar ali em jogo nesse momento as qualificadoras, né? Se há negligência ou não, esses elementos, enfim, isso começa a ação, então há uma acusação formal das pessoas da prática de tais e tais crimes, ao exercício de defesa, né? E se for, ao que tudo indica, vai ser por homicídio doloso, então vai cair no rito do júri, né? Obviamente a defesa pode muito bem suscitar de que não é doloso, que eles nunca quiseram matar, etc., né? Mas o elemento do dolo que justifica essa acusação realmente eles assumiram o risco do resultado. Então, o momento em que vai se dar de uma forma decisiva o debate sobre se o estado da academia implicava a assunção do risco resultado morte, exatamente nesse começo da ação. É ali onde vai se dar. E aí essa acusação, ela termina numa sentença chamada sentença de pronúncia. A sentença de pronúncia, ela avalia isso tudo e o juiz vai dizer, estes réus vão a júri ou não. Se ele disser que vai, ainda cabe um recurso, chamado recurso em sentido estrito, e aí o tribunal avalia se vai a júri ou não. Mantido ou encaminhado a júri, aí sim acontece o júri para dizer se aquelas pessoas elas vão ser condenadas ou não. E aí a tese, é outro trabalho ali para a defesa. Júri popular? Júri popular. Perfeito. E quando eu falei, né, que o Poder Judiciário é quem vai poder fazer o juízo, o júri popular é isso. Enquanto as pessoas do povo que compõem aquele conselho de sentença, naquele momento eles são Poder Judiciário. Então vai ser o júri que vai dizer, vai avaliar tudo isso que a gente está discutindo. Né? Se agiu, se houve negligência ou não, se o sócio é responsável ou não, todas essas perguntas, quem vai responder vão ser pessoas como eu e você, que não somos pessoas togadas, mas que naquele momento vão estar exercendo a função de juiz. Perfeito. Bom, com isso a gente encerra e eu agradeço aqui a presença do senhor doutor. Muito obrigada, André Giorgetto. Eu já aproveito para falar suas redes sociais, @Giorgetto com 2 T's, Giorgetto29, @Giorgetto29. Muito obrigada, doutor. Obrigado, prazer. E a gente agradece a você também, que participou e que esteve conosco aqui em mais um Investigação Criminal True Crime. Aproveite também e curta e compartilhe as nossas redes sociais. Não esqueça do IC News, que é o nosso site de jornalismo investigativo. E, por fim, estarão aparecendo na sua tela os procurados pela Interpol. Se você puder ajudar, por favor, entre em contato com as autoridades competentes. Muito obrigada e até a próxima.